Você sabia que os nomes calota polar, zona tropical, fuso horário e outros da geografia vêm da matemática? No vídeo de hoje eu vou te mostrar cada um deles e ainda vamos aprender a calcular a área dessas partes da esfera. Aproveita e já deixa o like, verifique se está inscrito no canal e fica comigo, que é logo depois da vinheta. Quando a gente pensa em esfera, você pensa numa bola que tem um determinado raio e este raio vai permitir que a gente calcule a área da esfera e o volume da esfera. Isso que normalmente a gente estuda em esfera, né? A área da esfera vai ser o quê? 4πr ao quadrado. Então, 4πr ao quadrado, se você calcular usando o raio dessa esfera, você vai ter a área da superfície dessa esfera, né? E o volume da esfera, um pouco mais complicado, vai ser 4/3 de πr ao cubo. Então, dado o raio da esfera, você consegue calcular o volume em metros cúbicos, centímetros cúbicos dessa esfera. Mas você sabe que a gente não para por aqui. Aqui nesse canal a gente vai a fundo. Então vamos olhar para a esfera e vamos cortar essa esfera de várias maneiras diferentes para enxergar as partes da esfera. Vamos lá? Primeiro corte que eu gostaria de fazer com você é esse daqui, ó. Imagine que você corte aqui por dois planos que passam pelo centro da esfera, e esses dois planos vão determinar uma região que a gente chama de fuso esférico. Esse fuso, você pode lembrar de fuso horário. Esse fuso, se você pensar em fuso horário, não é uma região que tem a mesma hora na Terra? Então, o fuso esférico é justamente esta região aqui da superfície, tá, dessa esfera. Bom, essa região, ela está determinada aqui por um determinado ângulo que a gente pode aqui, por exemplo, traçar nesse pedacinho. Então eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo alfa. Se eu tiver esse ângulo alfa, eu vou ter uma determinada área do fuso esférico. Já percebe como é que você pode fazer a área só dessa região? Ora, essa região tem um ângulo alfa. A esfera inteira tem 360 graus ao redor desse círculo máximo ali, né? Então você pode fazer uma regra de 3. Basicamente é uma regra de 3. Esse fuso esférico tem um ângulo alfa. Esse ângulo alfa vai ter uma determinada área, que é a área do fuso. Ora, se esse ângulo crescesse e virasse 360 graus, que é uma volta completa, né? Então aqui uma volta completa de 360 graus, daria a área da esfera inteira. Então a área da esfera inteira, você pode até colocar aqui 4πr ao quadrado. Percebe como é que você acha a área de um fuso esférico, né? Um fuso horário aqui na Terra? É exatamente uma regra de 3. Faça uma regra de 3, resolva, passa multiplicando cruzado aqui e você vai achar a área do fuso se ele te der o ângulo alfa, né? 30 graus, 15 graus, dependendo desse ângulo alfa aqui, certo? Vamos ver uma outra parte da esfera que tem tudo a ver com o fuso também. Olha só. Se você agora não pensar mais só nessa superfície, mas você pensar numa espécie de um gomo de laranja. Olha só, esta partezinha aqui é como se fosse uma laranja e você tem um gomo dessa laranja, que é o que a gente chama de cunha esférica. Você percebe que, da mesma forma que eu fiz aqui para o fuso, para você calcular a área do fuso, aqui eu posso calcular o volume dessa cunha, e é exatamente a mesma coisa. Aqui também tem um ângulo alfa. Isso. Esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo alfa. E aí, se você tiver 360 graus, você tem o volume da esfera. Então, a mesma regra de 3 a gente pode fazer aqui, ó. Se tiver alfa, você vai ter um determinado volume, que é o volume da cunha esférica, tá? Lembre desse nome, cunha. O volume da cunha. Se você tivesse 360 graus, você teria o volume da esfera inteira, que é 4/3 de πr ao cubo. Aí você resolve essa regra de 3 e acha o volume da cunha esférica, certo? Bom, e agora se a gente cortar de outras formas essa esfera, vamos dar uma olhada no que mais pode aparecer de partes da esfera? Vamos dar uma olhada lá. Olha só essa outra parte que a gente obtém cortando agora, como se você pegasse de novo uma laranja, só que você cortou a tampinha da laranja. Olha só esse corte que você pode fazer aqui, ó, que vai determinar uma coisa que a gente chama calota esférica. Essa calota, né, como se fosse calota polar na geografia, né? Então, a calota esférica vai ser justamente cada uma dessas duas partes. Veja que aqui embaixo também resta uma calota esférica, né? Uma maior e uma menor. Então, se você pensar nessas regiões que são calotas esféricas, você pode calcular a área da calota esférica também. E a área da calota esférica, ela vai depender basicamente do raio da esfera e da altura da calota polar, ou da calota esférica. Olha só, se você considerar que essa altura
é a distância entre o centro desta seção. Seção é um corte que a gente fez na esfera. Essa seção é um círculo, né? É um círculo menor do que o equador, por exemplo, que seria um círculo máximo nessa esfera que tem o raio da esfera. Aqui ele tem um raio menorzinho, o raio R. Se você considerar o centro aqui até o topo dessa esfera, você vai ter a altura da calota esférica. E a área da calota pode ser calculada por 2πr vezes essa altura h. 2πrh, altura da calota. Isso é muito parecido com a área lateral de cilindro, tá? 2πr, no caso do cilindro, é 2πrg, que é a geratriz, mas a geratriz e a altura no cilindro tem a mesma medida se for um cilindro reto, né? Bom, 2πr vezes h, então olha só, cuidado, é 2π vezes o raio da esfera, não o raio da seção. O raio da esfera, por isso que eu coloquei Rzão aqui, vezes a altura da calota esférica. Isso serve para qualquer altura, inclusive se você pensar numa altura de uma esfera inteira. Qual seria a altura da esfera inteira? Não tem um raio para cima e um raio para baixo? Então, raio mais raio daria 2R. Imagine uma calota, imagine na sua cabeça, uma calota esférica que tem altura igual à altura da esfera, a altura total da esfera. Não ficaria a esfera inteira? Então pense o que aconteceria se eu trocasse esse H aqui, ó, por 2R, que é a altura da calota inteira. 2πr vezes 2R daria 4πr ao quadrado. E 4πr ao quadrado não é exatamente o volume da esfera? Então, a área dessa calota polar vale inclusive para se ela for a esfera inteira, né? A área da calota é 2πr vezes a altura da calota. Se a altura for igual a 2R, vai ficar 2πr vezes 2R, 4πr ao quadrado, que é a área da esfera inteira. Lógico, tem que ser assim, né? Agora vamos pensar, o que mais que eu tenho que eu posso calcular ainda de cortes aqui que a gente possa fazer? Existe uma região que eu posso fazer o seguinte, ó, se eu fizer 2 cortes paralelos na esfera, 2 cortes, um vai gerar um determinado círculo aqui e outro vai gerar um outro círculo menor aqui em cima, tá? Independente de onde a gente está cortando, sabe qual é a área desta região que a gente vai chamar de zona esférica? A área da zona esférica, área da zona, sem quinta série, área da zona vai ser 2πrh. 2π vezes o raio da esfera, aí é o raio da esfera mesmo, tá? Vezes h, que é a altura da zona esférica, que é justamente a distância entre o centro desse círculo e o centro desse círculo. Independente de onde eu estou cortando, sempre vai ter uma distância entre esses planos e essa distância vai ser a altura da zona esférica, certo? Agora, por que o nome zona esférica lembra de alguma outra região no globo, na Terra, onde você chama de zona? Já ouviu falar em zona tropical, zona equatorial? É justamente uma região aqui, se a gente pensar entre o Círculo Polar Ártico aqui, por exemplo, e o Trópico de Câncer, você não tem uma zona que é chamada de zona temperada? Esse conceito da geografia vem justamente do nome matemático desta região que é chamada de zona esférica. Então a área da zona esférica, que vai ser só essa área aqui ao redor, tá? Ele não está considerando a área destes círculos aqui, não pega esse círculo não. Se você precisar da área total aqui, você tem que somar πr ao quadrado em cima e πr ao quadrado embaixo com os raios das seções. Mas a área dessa zona esférica aqui é 2πrh. Percebe que as duas aqui são exatamente iguais? Então, independente se você faz um corte ou 2 cortes paralelos, a área é a mesma, 2πrh, onde h é a altura da zona esférica ou a altura da calota esférica. Perfeito? Então vamos resolver um exercício da ACAF 2025, prova de inverno, que pediu exatamente esses conceitos para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá. Esse exercício da ACAF diz o seguinte: uma seção, um corte plano de uma superfície esférica divide-a em 2 partes denominadas calotas esféricas, exatamente o que a gente estava vendo. Uma lente esférica é aquela que tem uma superfície composta de 2 calotas esféricas, ou de uma calota esférica e uma parte plana. As lentes de contato são sistemas ópticos de muita importância em nossa vida. A evolução desses sistemas deve muito às contribuições de Carl Friedrich Gauss. Suas pesquisas em ótica foram marcantes no estudo das lentes que possibilitaram a construção de instrumentos ópticos de alta definição de imagens. Para calcular a área de uma calota esférica, utiliza-se a seguinte fórmula. Olha como a CAF foi boazinha com seus candidatos. Ela fez uma figura aqui e deu a fórmula. Nem sempre essa fórmula é dada, né? Deu a fórmula da área da calota esférica.
E ele diz, uma lente de contato é obtida seccionando-se uma esfera de material gelatinoso com diâmetro medindo 10 milímetros, diâmetro. Então, diâmetro dessa esfera é 10 milímetros. Portanto, se o diâmetro são 2 raios, 2R é igual a 10, então a gente pode dizer que o raio vale 5. Raio desta esfera vale 5. Legal. Gerando uma calota esférica com raio da seção, esse raio aqui, esse raiozinho é raiz de 21 milímetros, ele disse aqui, ó. Determine a área da superfície dessa lente de contato. Então é a área da calota que ele está pedindo, justamente. Bom, vamos lá, eu já tenho o raio, né? Já tenho o raio da esfera. Eu preciso da altura, eu preciso saber que altura é esta daqui, ó. É esta altura que vai daqui até o topo da esfera. Mas para poder calcular esta altura, a gente vai aproximar um pouquinho aqui, ó, esta figura, e vamos trabalhar nela com, basicamente é um Pitágoras que a gente vai fazer aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, esse raio da seção, que é a raiz quadrada de 21, eu vou apagar um pouquinho, a gente vai aqui traçar um outro triângulo retângulo, olha só. Esse triângulo retângulo é muito comum, inclusive, quando você tem uma seção de esfera, tá? Então eu vou traçar esse triângulo retângulo de baixo, esse aqui. A gente já sabe que esta parte é a raiz de 21. A gente sabe que o raio da esfera é 5 e eu preciso saber esta distância que eu chamo de D, para poder descobrir esta medida que a gente chama de H. Se eu tiver o raio e eu tenho o raio que é 5 e eu conseguir achar o valor de D, a gente consegue achar o valor de H, né? É um menos o outro. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos fazer um Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. Vai ficar 5 ao quadrado igual raiz de 21 ao quadrado mais D ao quadrado. Ora, eu fiz um Pitágoras aqui, a hipotenusa que é 5 ao quadrado, outros catetos, raiz de 21 e D. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso vai dar 25 igual. Raiz quadrada de 21 ao quadrado é 21. Mais D ao quadrado. Olha que ele foi mais bonzinho ainda e deu um valor inteiro. Olha só, 25 menos 21, D ao quadrado vai dar 4. Então, a distância é 2. Se a distância é 2 milímetros aqui, ó, esta distância é 2, e eu sei que isso daqui de baixo até em cima, tudo isso aqui é o raio da esfera, né? Eu vou do centro da esfera até um ponto da esfera. Essa distância é 2, esse raio é 5. Enxerga que essa altura, então, a altura da calota vai ser 5, que é o total do raio, menos 2. 5 menos 2, a altura vai ser 3. Se essa altura aqui é igual a 3, então a gente já consegue calcular a área da calota esférica. Vamos afastar um pouquinho agora. E você vai calcular a área da calota, que é a área da lente que ele pediu, que vai ser, pela fórmula dele, ou pela fórmula que a gente já conhece, 2πrh. Agora é só calcular. A área da calota vai ser o quê? 2π. O raio, que é 5, lembre que você usa o raio da esfera e não o raio da seção, vezes a altura dessa calota, que é 3. Fazendo 5 vezes 3 é 15, vezes 2 dá 30, 30π, o quê? Milímetros quadrados, porque a gente estava fazendo todas as contas em milímetros e isso é uma área, a área da calota, certo? 30π milímetros quadrados era a resposta da CAF em 2025, prova de inverno. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.